Perfeito. Olha, a gente precisa dar contexto a todos aqueles que estão observando essa questão de relações exteriores pela primeira vez. Não existe regra quando se fala do como os países devem se reger ou como que deve ser a interação entre os países. Então, prevalece sempre o mais forte. E o que acontece? Zonas de influência, zonas de hegemonia são criadas ao longo do mundo. Então, nós, Brasil, estamos sobre a zona de influência e hegemonia dos Estados Unidos. A Europa tem uma zona de influência nos países ali vizinhos, assim como a Rússia também tem zonas de influência nos países que antes eram da União Soviética. Então, olhando historicamente, o que acontece? A Ucrânia sempre foi uma parte periférica dessa concentração central que era em torno de Moscou. Então, a Ucrânia nunca foi um país efetivamente livre, com instituições democráticas, com democracia própria, até 1991. Então, é um país relativamente recente. Em 1917, houve aí uma intenção de dar autonomia àquela região da Ucrânia, mas vamos lembrar que toda aquela parte do Cáucaso e também da parte eslávica, né, do mundo eslávico, é altamente segmentado em etnias. Né? O próprio russo tem bastante ucraniano e várias outras etnias dentro. Bom, enfim, esse não é o caso aqui. O que acontece é o seguinte, é que a Rússia, historicamente, tem um grande problema geopolítico. Ela não tem fronteira com a Europa. São mais de 2.000 quilômetros de exposição e que não há nenhuma cadeia de montanhas, lago, mar, que separe a Rússia da Europa. Então, a Ucrânia, Bielorrússia, Látvia, Estônia, são países que são usados como sendo uma área de defensoria, uma área como se servisse como uma fronteira bem expandida, para que não haja um risco fronteiriço junto ao território russo. E a maioria da população russa, que é de pouquinho mais de 140 milhões, está localizado mais próximo dessa fronteira europeia. Então, eles têm um risco muito grande de, se por acaso esses países não existissem e a fronteira da Rússia fosse muito adjacente à Polônia ou ao ocidente da Europa, que está sempre querendo impor a sua hegemonia. Então, tem duas hegemonias ali em conflito. A hegemonia europeia, que pela OTAN tem muita influência norte-americana, e a hegemonia russa que se perdeu depois da União Soviética, e esses países aí que estão nessa zona de fronteira estão suscetíveis a sempre terem as suas soberanias questionadas, ou terem as suas soberanias ou vinculadas à Rússia ou vinculadas à Europa. Essa que é a grande dinâmica aqui.